A invenção da régua de cálculo. Você sabe quem inventou? Não? Então vamos conhecer um pouquinho. A régua de cálculo tem grande importância histórica, pois foi uma das primeiras ferramentas mecânicas usadas para realizar cálculos complexos antes do advento das calculadoras eletrônicas. William Oughtred nasceu em Eton, 5 de março de 1575 e faleceu em Albury, em 30 de junho de 1660. Foi sacerdote e matemático inglês. Atribui-se a ele a invenção das réguas de cálculo. Inventada em 1622, a régua de cálculo permitiu aos matemáticos, engenheiros e cientistas realizar operações como multiplicação, divisão e extração de raízes quadradas de maneira rápida e eficiente. William teve a ideia de representar os logaritmos de Napier em escalas de madeira, marfim e outros materiais, chamando-o de círculos de proporção. Na ilustração, nós vemos duas réguas de cálculo circulares, datadas entre 1660 e 1680. Cada tipo de régua se destina a uma aplicação específica, em função de suas escalas e de seu tipo, mas, no mínimo, as operações básicas são todas realizáveis. Na ilustração, você vê um exemplo de régua de cálculo cilíndrica. Apesar da semelhança entre elas, existem muitas variações de tipo de régua quanto à sua aplicação, diferença esta que fica por conta das escalas na régua de cálculo. Além das diferentes disponibilidades de escalas, elas também podem ser circulares ou até mesmo cilíndricas. Na régua, os logaritmos são representados por traços e sua divisão e produto são obtidos pela adição e subtração de comprimentos. Considera-se a régua de cálculo o primeiro computador analógico da história. A régua de cálculo é considerada o pai das calculadoras eletrônicas modernas, tendo sido largamente usada até a década de 1970. Em 11 de julho de 1976, a empresa Kuffen & Nefzer fabricava sua última régua de cálculo. Não sei se é assim que se pronuncia. Meu inglês não é lá grande coisa. A régua de cálculo, inventada no século XVII, teve como base os trabalhos de John Napier, o inventor dos logaritmos. Este último exemplar, fabricado pela KIE, hoje pertence ao Museu Norte-Americano Smithsonian. A Pascalina, você sabe o que é? Na ilustração, nós temos um desenho da parte superior do mecanismo da Pascalina, no livro de Pascal, que tem 5 volumes, lançado em 1779. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu a máquina de Pascal, considerada como a primeira calculadora mecânica da história. Ela funcionava com o uso de rodas interligadas que giravam ao realizar os cálculos. A ideia inicial era desenvolver algo que efetuasse as 4 operações matemáticas básicas. Na ilustração, você vê o perfil da Pascaline, que é a primeira calculadora inventada por Blaise Pascal em 1642. Que a gente também chama de Pascualina. Entretanto, o equipamento criado por Pascal apenas somava e subtraía, por isso sua tecnologia não foi muito bem acolhida
escolhida na época. Pascal era também filósofo. Para ele, o ser humano seria impotente para desvendar os mistérios do divino e, portanto, relaciona seus estudos na busca da verdade, bem como na tragédia humana. Diz a história que Pascal inventou a máquina de calcular para agilizar o trabalho do seu pai. Blaise Pascal foi matemático, físico, filósofo, escritor e teólogo. Pascal pertencia a uma família aristocrata, era filho de um cobrador de impostos, o Etienne Pascal, que era também juiz muito conhecido e respeitado em seu tempo. Em 1672, o alemão Leibniz conseguiu criar uma calculadora que efetuava a soma e a divisão além da raiz quadrada. Essa calculadora ficou conhecida como Step-Reckoner. Filósofo e cientista, Leibniz realizou trabalho nos campos da matemática, geologia, teologia, mecânica, história, jurisprudência e linguística. Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig, Alemanha, em 1 de julho de 1646. Seu pai era um professor luterano de filosofia moral. Uma curiosidade sobre Leibniz. Aos 8 anos, foi permitido a ele entrar na biblioteca do pai. Ele encontrou ali livros de Cícero, Plínio, Sêneca, Heródoto, Xenofonte, Platão e muitos outros. E ele estava livre para estudar os clássicos latinos, discursos metafísicos e manuscritos teológicos. E devorou os livros com avidez. A história nos diz que o termo cálculo foi criado por Leibniz, um cálculo sendo uma pedra que os romanos utilizavam para contar. Na ilustração você vê a máquina de calcular de Leibniz. Ele inventou uma máquina feita de madeira e metal com uma manivela mecânica e é considerada uma precursora da calculadora. Até que é bonitinha, né? A parte motriz e o cilindro da calculadora de Leibniz foram utilizados em máquinas de cálculo até meados do século XX. Em 1774, o padre alemão Philipp Matthaus Hahn projetou uma calculadora que fazia as 4 operações perfeitamente, usando uma bateria similar à que Leibniz tinha usado na Step-Reckoner. Influenciado por Hahn, o engenheiro alemão Helfrich Johann von Miller produziu uma calculadora similar em 1784. Me perdoem a pronúncia, mas eu sou de exatas. O matemático francês Thomas Colmar, em 1820, usando os desenhos da calculadora de Leibniz, produziu a aritmômetra, que fazia as 4 operações matemáticas. O americano William Seward Burroughs cria a famosa Aden Machine, patenteando-a em 21 de agosto de 1888. A calculadora de Burroughs, diferentemente das calculadoras inventadas anteriormente, fazia as contas e também imprimia o resultado em papel. Assim, a máquina dele ficou famosa, pois passou a facilitar de forma extraordinária o trabalho de comerciantes, banqueiros e contadores, entre outros. Em 1948, surge a calculadora mecânica que recebeu o nome de Purta. Foi projetada pelo engenheiro austríaco Kurt Herzstark.
Era uma calculadora de manivela com design compacto em forma de um pequeno cilindro que cabia na palma da mão. Na calculadora curta, era possível realizar as 4 operações matemáticas e ainda obter o resultado das raízes quadradas. Foi amplamente usada até meados dos anos 70, quando se tornou obsoleta. Injumas B, calculadora fabricada pela Facit na União Soviética, anos 50. Este modelo é a Minerva, calculadora de mesa espanhola, fabricada nos anos 50. Esta calculadora foi usada na Alemanha em meados de 1950. É a informação encontrada. A Inglaterra lançou em 1961 a primeira calculadora chamada Anita MK8, com teclado numérico e teclas multiplicadoras. A MK8, como era chamada, foi projetada e construída pela Bell Punk. Pesava aproximadamente 13 quilos. É uma calculadora de teclado completo, sem impressão, com 10 colunas de teclas de plástico, uma coluna de multiplicação separada e exibição de resultados de tubos indicadores numéricos de 12 dígitos. Este modelo e o MK7, introduzidos simultaneamente, foram as únicas calculadoras eletrônicas de mesa do mundo por mais de 2 anos, e muitos milhares foram vendidos, com o valor em 1964 sendo de 355 libras esterlinas, ou cerca de $1.000. O nome Anita da calculadora significa uma nova inspiração para a aritmética e uma nova inspiração para a contabilidade. Este se tornou o nome da família para todos os modelos eletrônicos da Bell Punk. A primeira calculadora eletrônica do mundo foi produzida pela Casio em 1957. A 14A efetuava operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com até 14 dígitos. A Casio lança uma segunda calculadora eletrônica que chamou de 001 em setembro de 1965. Foi a primeira calculadora eletrônica do mundo com função de memória. A Friday 130 foi lançada em 1964. Foi a primeira calculadora transistorizada de produção em massa nos Estados Unidos. Também em 1964, a produção da calculadora Vega começou na União Soviética. Em 1965, a calculadora Wang Loss 2, com função logarítmica, desenvolvida pelos laboratórios Wang, começou a ser fabricada. Em 1967, a União Soviética desenvolveu uma calculadora capaz de calcular funções transcendentais, a EDVMP. Em 1969, os Estados Unidos lançaram a HP 9100A, uma calculadora de secretária programável. Em 1970, o Japão criou a sua primeira calculadora de mesa para escritório, a FIRST. A ilustração mostra a Felix M, uma calculadora soviética fabricada nos anos 70. Em 1970, estavam disponíveis calculadoras com cerca de 800 gramas, fabricadas pela Canyon e pela Sharp.
Estas calculadoras eram fáceis de segurar na mão. Também em 1970, a União Soviética desenvolveu uma calculadora com circuitos integrados, a Iskra 111. A primeira calculadora de bolso foi produzida em 1971, a Bonwar 901B. A Bonwar logo se tornou uma das maiores produtoras mundiais de calculadoras eletrônicas, principalmente modelos de bolso. Estava já bastante de acordo com a nossa ideia de uma calculadora de bolso, pelo menos em termos de comprimento e largura. Tinha 13,1 centímetros e 7,7 centímetros, respectivamente, e a sua espessura era de 3,7 centímetros. Também na década de 1970, existiam calculadoras de engenharia, calculadoras de visualização alfanumérica e, em 1985, a calculadora Casio com uma visualização gráfica. Aqui nós estamos vendo uma propaganda da Philco, dizendo que ela lança um matemático de bolso em 1985. Na ilustração, nós vemos o protótipo original da Texas Instrumentos, da primeira calculadora portátil do mundo, apelidada de Caltech, dos quais apenas 2 ainda existem. Na ilustração, nós vemos a calculadora vintage Texas Instrumentos Little Professor, de 1978. E aqui uma calculadora mais sofisticada, uma calculadora programável vintage, Texas Instruments, criada a partir de 1977. Na ilustração você vê a calculadora científica Casio FX82MS com 240 funções. Esta calculadora, com função 417, tem bateria solar e tela de 4 linhas. É a 991ES Plus. As funções encontradas nas calculadoras científicas hoje são inúmeras. Entre elas, poder elevar a potência de x ou de y, raiz quadrada, raiz cúbica, exponenciação, seno, inverso do seno, cosseno, inverso do cosseno, tangente, logaritmo de Bézier, logaritmo de base 10, indica número negativo, tem parênteses para alternar a precedência das operações, faz operações com o π, alterna entre graus e radianos, entre outras operações secundárias. E ainda, algumas calculadoras científicas têm um visor onde você pode ver e construir gráficos. Para exemplificar, atualmente nós temos inúmeros modelos de calculadoras científicas no mercado. Eu vou exemplificar falando de apenas uma, a calculadora gráfica da HP, a Prime V2 Tutti Prata. Ela tem design de metal escovado, ela é rica em recursos, teclado, tela multitude, alterna entre exibições de tabelas simbólicas, gráficas e numéricas, explora conceitos matemáticos com aplicações de geometria dinâmica, gráficos avançados e planilhas. Essa calculadora da HP tem o peso bruto aproximado de 560 gramas, bateria interna recarregável, cabo e interface USB, representação gráfica 3D, gráfico de barras, histograma, gráfico de dispersão, conversões de unidade, conversões de base e aritméticas, cálculos de álgebra, geometria, trigonometria, estatística, cálculo de física, engenharia e química.
A calculadora HP Prime V2 TUT tem dimensões de 19,9 por 4,9 por 29,2 centímetros. A sua tela é touchscreen e o display é de 3,5 polegadas. O valor dela no mercado hoje está em torno de R$ 2.750. Nós estamos em fevereiro de 2025. E eu não poderia deixar de falar sobre as calculadoras financeiras. Como exemplo, eu peguei a calculadora financeira da HP 12C Platino. Ela calcula pagamentos de empréstimos, juros, taxas e conversões, desvio padrão, porcentagem, fluxos de caixa, títulos e muito mais. Essa calculadora financeira tem mais de 120 funções integradas. Ela tem personalização de recursos, capacidade de memória de programação, de pressionamento de tecla de 399 etapas, gerenciamento de data e hora, aritmética de datas, entrada de dados algébricos, tela simples e fácil de ler de uma linha por 10 caracteres e tem mais de 130 funções comerciais, financeiras, estatísticas e matemáticas integradas. Você lembra da régua de cálculo de 1622, da Pascalina de 1642, a calculadora de Pascal, que só calculava soma e subtração? Evoluiu um pouquinho ao longo de 4 séculos, né? Onde será que chegaremos? Eu sou Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Até a próxima!